que é psicóloga e vai falar sobre a ótica da psicologia da bipolaridade. É um transtorno mental, sim, que é caracterizado por intensas e aparentemente inexplicáveis, doutora, mudanças de humor. Nós vamos saber agora com a doutora como que a pessoa pode perceber esse transtorno em si mesma, a nível psicológico. Doutora, muito bem-vinda. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Efetivamente, às vezes é difícil para a própria pessoa perceber que tem uma perturbação do humor, não é? Com oscilações constantes do humor, que podem variar em dias, em períodos, não é? Mas a parte da euforia, tal e qual como a doutora Tatiana Barros disse, obviamente que é fantástico, não é? A pessoa não dorme, pode até deixar praticamente de comer porque também não sente essa necessidade, não é? Tem uma energia... Pode confundir que é muito eficiente. Exatamente. E isto às vezes é muito utilizado como também é uma perturbação que acontece muito no início da idade adulta, não é? No final da adolescência. Imagine, por exemplo, um estudante universitário que tem uma capacidade que lhe dá a possibilidade de ter excelentes notas, não é? Porque consegue estar 3 dias a estudar sem mostrar cansaço, sem mostrar nenhuma perturbação, não é? Depois, obviamente, os períodos depressivos, é preciso ter muita atenção a isso, não é? Mas às vezes as pessoas acham que aquilo vai passar, que quem está à volta pode não dar tanto valor a essa situação, não é? E às vezes é preciso ter algum cuidado, porque sim, que há muito risco de suicídio nessas partes descendentes, não é? Isso, doutora. Que é um perigo, não é? Sim. E falando sobre esse risco de suicídio, vem por causa dessa depressão, porque conforme a doutora Tatiana até nos falou, esses níveis, quando estão acima, super ok, tranquilo, claro. Mas e quando estão abaixo, é muito visto pela depressão, o que leva o desejo de suicídio. E quando trata-se de uma pessoa que tem bipolaridade, esse desejo é muito mais acentuado e a pessoa leva muito mais coragem para cometer o ato, é isso, doutora? Porque fisiologicamente também as alterações são mais significativas, não é? Portanto, ou seja, a pessoa não está sempre naquele estado depressivo e aí os outros costumam olhar para essas pessoas com a preocupação de é depressiva, temos que estar atento. Não, aquela tanto estava lá, porque é mesmo uma montanha-russa emocional, não é? Tanto parece estar lá em cima como passado poucos dias está cá em baixo. Como nós víamos na nossa matéria do tema, não é? Ali o ator, que quase que estava a tentar, quer dizer, ele nem sabia que estava para cair, não é? Podia cair, na cabeça dele iria voar. O poder de voar. Na realidade, eles vivem ambas as fases, tanto as boas como as más, com muita intensidade. Com muita intensidade, sim. E aí é que está o perigo. E depois as pessoas acabam por não acham determinadas coisas que fazem sentido, não é? Só quando os outros lhe dizem isso não faz sentido, não é? Porque às vezes há muitas, por isso é que isso é chamada a fase maníaco-depressiva, não é? Antigamente era a terminologia era psicose maníaco-depressiva, exatamente porque é a parte da maníaco em que a pessoa está no extremo, em que tudo de bom acontece, não é? Faz compras excessivas, tem comportamentos sexuais de risco, etc., porque está eufórica, digamos assim, não é? Enquanto que depois a outra parte entra na depressão e às vezes nessas partes a situação torna-se muito mais complicada, não é? Porque isto às vezes é mais tenue, não é? Não é assim tão... Exatamente, até mesmo em termos de relacionamentos, a pessoa tem muitas dificuldades. É muito complicado alguém conseguir lidar com uma pessoa que esteja sempre nesses estados, não é? Por isso é que nós dizemos muitas vezes dos comentários como esta pessoa é bipolar, está sempre a mudar de opiniões. Às vezes nós usamos muito, usa-se essa frase e essa palavra até em modo de graça, mas que na realidade não é bem assim. Não. Mas é o tal oscilar de emoções. Porque é assim, todos nós temos alterações de humor, não é? Tanto parece que às vezes estamos bem porque uma coisa boa nos aconteceu, tal e qual como conseguimos não estar assim tão bem. Mas isso não significa que tenhamos uma perturbação do humor, não é? Claro. Portanto, isto tem que ser mais acentuado, tem que durar mais dias, não é? Para se perceber efetivamente que há ali qualquer situação que não é
dentro do normal, sempre que o normal. Como é que a pessoa pode perceber, doutora, essa diferença da mudança de humor para a bipolaridade? Porque todos passamos por mudanças de humor, como já foi falado aqui por todas vocês, a doutora Tatiane e a doutora Isabel. Mas é importante a pessoa saber identificar, porque senão fica ali aquela interrogação. Claro. Mas há algumas situações na perturbação do transtorno, na perturbação bipolar, em que a pessoa consegue identificar, não é? Porque se faz compras excessivas, se é compulsivamente levada a fazer determinadas coisas, imaginando a viajar, quase sem ter dinheiro na conta, e depois, quando passa essa fase, ela percebe, então, mas como é que eu fiz isto? Aqui, como é que eu fui gastar quando efetivamente eu não tinha, não é? Portanto, isto vai criando aqui algumas situações, e depois até se pode dizer quase que entrou em depressão porque gastou demais, não sei o quê. Não é? É efetivamente a perturbação que a está a afetar e que transtorna, obviamente, o seu dia-a-dia, não é? Agora, eu creio que é importante, doutora, nós deixarmos aqui até mesmo um conselho, como lidar com uma pessoa dentro da família. Vamos supor que há um familiar que sofre de bipolaridade. Como tratar da pessoa? O que fazer, doutora? O que é que considera importante? Eu acho que é fundamental os familiares estarem alertados para a doença, para perceber que aquilo é uma perturbação efetivamente do humor, que é uma doença mental, e que eles próprios, se haver alguma psicoeducação, para perceberem como é que podem lidar com aquela pessoa da melhor forma possível, nem sendo, obviamente, nem desvalorizando, nem valorizando demais, não é? Portanto, não andar sempre em cima da pessoa e também lhe deixar a margem para ela de alguma forma poder atuar, porque senão torna-se complicado, não é? Quando andamos sempre com os olhos também postos em nós, as pessoas próprias sentem alguma insegurança, falta de confiança, e é importante também nas fases menos boas, não é? Enquanto que a confiança está em cima, na fase de maníaca, no outro acaba por não estar. Portanto, aí é preciso haver muita psicoeducação, ir informar-se, perceber. Há uma associação que ajuda também os familiares e amigos das pessoas que têm a perturbação bipolar. Sim. Muito bem. Doutora Isabel Cabacinho, mais uma vez aqui no nosso programa Mulheres em Foco. Agradecemos a sua participação mais uma vez. Obrigada. Agora nós vamos já com a Patrícia para sabermos os resultados, e logo de seguida nós vamos acompanhar um relato